Bem-vindo, bem-vinda. Esta é a nossa aula de conclusão da sequência de exposições acerca do tema História da Integração Europeia. Na aula de hoje, nós nos aproximamos mais diretamente do tempo presente. E, portanto, eu acho que cabe começar por uma reflexão acerca do futuro da Europa. A ideia é que, de alguma maneira, em momentos em que as coisas vão bem, é sempre mais fácil pensar em um futuro florido para o processo de integração europeu. Mas em momentos de crise, esse processo, em geral, tende a expor múltiplas fragilidades. É claro que a gente pode pensar que esse momento de crise pode ser usado justamente para um reforço do processo de cooperação, mas, ao mesmo tempo, ele também acaba, ou pode acabar, por aprofundar algumas das fissuras existentes e, eventualmente, levar a um movimento de desintegração. Então, de alguma maneira, é muito interessante que a gente comece a aula de hoje pensando não só a respeito de como que a integração chegou até aqui, mas de como que ela pode avançar. Múltiplas possibilidades estão abertas. É claro que existe sempre uma discussão na direção de um aprofundamento e de uma intensificação desse processo de integração, mas também existem vozes que pensam no sentido de simplesmente preservar o nível de cooperação já alcançado, e algumas outras ainda que propõem soluções, como, por exemplo, o que ficou conhecido como Europa à la carte, a ideia de que cada um dos países membros poderiam, eventualmente, escolher o nível de integração ao qual eles estariam dispostos. Eventualmente escolher aspectos específicos desse processo de integração que lhes parecessem mais interessantes que outros e acertarem, assim, o seu nível de integração em relação à União Europeia. Um tema que permanece sendo um enorme calcanhar de Aquiles no processo de integração e que a gente vai discutir um pouco mais na aula de hoje é a questão democrática. Eu não vou adiantar muito, mas o fato é que a União Europeia ela avançou nesse processo de integração com graus diferentes de participação democrática em relação às suas diferentes instituições. Então, de alguma maneira, é possível que a gente levante algumas outras questões. Por exemplo, é possível que nações democráticas que valorizam profundamente esse valor sejam capazes de conduzir as suas agendas políticas no plano supranacional, tendo por base instituições com níveis distintos de representação democrática? Se sim, até quando? E se sim, indefinidamente, será que de fato a democracia é um valor assim tão importante para essas nações? É claro que essa é uma pergunta provocadora, mas de alguma maneira é um ponto de partida interessante para as questões que discutiremos na aula de hoje. Então vamos lá. A aula de hoje está dividida em 3 partes, e o nosso ponto de partida é justamente o período que transcorre logo após a assinatura dos Tratados de Roma. Então, começando por esse período de 58 a 70, o que a gente tem de fundamental é justamente compreender como que se deu o início do processo de integração comercial e alfandegária no plano da Comunidade Econômica Europeia. É claro que foram necessários uma série de ajustes domésticos nas economias, em particular aquelas tradicionalmente protegidas e regulamentadas, como era o caso da economia francesa, acabaram tendo o impacto, sofrendo o impacto muito diretamente de uma série de medidas que politicamente eram impopulares. Na prática, a gente pode pensar que houve, de fato, um avanço relativamente rápido da livre circulação de mercadorias entre os Estados-membros, mas houve um avanço tímido no que diz respeito à integração do setor financeiro e do mercado de trabalho, ao longo dos anos 60, em particular. Então, por um lado, a gente tem uma promessa de integração ampla da economia, mas essa integração fica fundamentalmente no setor comercial.
capitais e pessoas, né, demoraram muito mais para se integrar. O que a gente tem, talvez, de mais interessante para discutir na aula de hoje é justamente como que esse processo foi muito marcado pela presença de algumas lideranças políticas muito fortes. No caso, logo nesse período inicial, na Alemanha, o Konrad Adenauer, e na França, o general Charles de Gaulle, o Marechal Charles de Gaulle. E são os dois que ilustram o pano de fundo da nossa abertura aqui hoje. Não é à toa. A ideia aqui é que a presença desses líderes acabou traduzindo resultados ambíguos nesse processo. Se, por um lado, os consensos domésticos necessários para a transição econômica na direção do mercado comum acabaram se beneficiando da presença desses líderes fortes que foram capazes de fazer com que esses consensos avançassem, por outro lado, né, a figura desses chefes de governo como os responsáveis pelas decisões cruciais do processo de integração acabou se dando em detrimento justamente dos arranjos supranacionais. E essa talvez seja a questão mais interessante que a gente tenha para discutir. Em que medida que o processo de integração avança numa direção intergovernamental ou numa direção de fato supranacional. Bem, os anos 60, eles basicamente mostraram que as mudanças que tinham para acontecer não ocorreriam de forma rápida, suave, linear, como chegou-se a se pensar, né, se chegou a pensar no momento do início do processo de integração. Logo no início dos anos 60, a gente tem, por iniciativa da França, a criação de um plano chamado Plano Fouché, cuja ideia era a criação de uma união de estados basicamente paralela e complementar à comunidade econômica. A ideia, na prática, era de reforçar justamente esse poder decisório que estava na mão dos chefes de Estado, dos chefes de governo, e, de alguma maneira, tentar forjar um tipo de identidade comum europeia, melhor dizendo, um tipo de nacionalismo europeu, nos mesmos moldes em que você teria os nacionalismos das próprias nações, o que acabaria por preservar, na perspectiva dos proponentes do plano, a figura desses estados nacionais como a fonte legítima de todo o poder político no plano europeu. Então, na prática, o Plano Fouché ele traduzia, né, explicitamente essa ambição de avançar num arranjo intergovernamental. Acabou que as incompatibilidades entre as aspirações supranacionalistas de alguns países, da Holanda em particular, e esse apego à soberania nacional de outros, em particular a França, acabaram fazendo com que esse plano naufragasse já em 1962. Mas o processo de integração ele avança, independente disso, no plano do mercado comum, e a gente entende que várias questões aí se deram com bastante dificuldade, né? Um arranjo complexo de ser feito nesses primeiros anos foi justamente o da efetivação para colocar em prática a política agrícola comum. Essa era uma etapa crucial no processo de transição para um mercado comum pleno, mas tinha uma série de peculiaridades no processo, né? A ideia por trás disso é que a vida rural ela seguia sendo, naquele momento, um elemento crucial no plano do tecido social na Europa Ocidental. E, na prática, a inserção de países como a França,
a Itália, mas também a Alemanha, no mercado agrícola, internacional, se dava de uma maneira não muito competitiva, o que levava esses países a exercer protecionismo sobre esse setor da economia e a prover esse setor de uma série de subsídios. Então, na prática, para que o avanço da integração comercial e alfandegária fosse feito, essas práticas protecionistas e de subsídios, elas tinham que ser extintas. Então você tem algo muito complexo de ser resolvido. A solução acabou envolvendo transplantar esse protecionismo e esses subsídios para a escala europeia. Então, basicamente, o que antes era feito, o que era implementado por cada uma dessas nações, foi transplantado para um nível acima, para um nível europeu. Basicamente com a ideia de estabelecimento de preços bases acima dos padrões vigentes no mercado internacional, como um tipo de garantia de renda mínima aos produtores agrícolas, em troca, né, quem pagou a conta disso, né, foi efetivamente um aumento do custo de vida dos consumidores europeus. A manutenção desses preços base, ela foi sustentada por tarifas elevadas sobre a importação de produtos agrícolas vindo de fora da comunidade, pela concessão de subsídios de exportação para os agricultores europeus e pela garantia de compra do excedente dessa produção a preços mínimos um pouco abaixo desses preços bases. Na prática, né, em contraste com esses contornos liberais que até então orientavam a criação do mercado comum europeu, o que a nova política agrícola propunha era uma plataforma abertamente protecionista. E isso acabou sendo uma fonte de discórdia entre a comunidade econômica europeia e outros atores internacionais, em particular os Estados Unidos. As negociações em torno da política agrícola comum, por outro lado, elas serviram como um fabuloso laboratório de testes para as pretensões estratégicas desses Estados-membros e acabaram favorecendo, né, a construção de acordos que, de outra forma, teriam sido difíceis de ser alcançados, assim, levando a um tipo de reconciliação de interesses entre as principais forças políticas do bloco, a França e a Alemanha, essencialmente. Então, a política agrícola comum, ela acabou sendo vista como um tipo de integração positiva, né, da capacidade demonstrada pelo Bloco dos Seis de ir além da simples redução progressiva de barreiras e de encontrar, de fato, soluções criativas para o arranjo dos problemas comuns. Outra questão muito importante e interessante nesse primeiro momento que nós estamos tratando, né, nas décadas de 60 e 70, foi o Tratado de Fusão de 1965. Fusão de quê? Um tratado de unificação da Comunidade Econômica Europeia, da Comunidade Econômica do Carvão e do Aço e do Euratom. Eles acabaram sendo fundidos dentro da mesma estrutura institucional, e nesse momento o que você tem é efetivamente a construção de uma comissão europeia muito mais fortalecida, né? A Comissão Europeia é a herdeira, ela é a herdeira direta daquelas instituições centralizadas que foram construídas ainda na Comunidade Econômica do Carvão e do Aço. Então esse é um momento em que você tem um começo de
de um reforço dessa perspectiva supranacional, já implantada lá na Comunidade Econômica do Carvão e do Aço, e que faz com que a Comissão Europeia, nesse momento, após o Tratado de Fusão, ela ganhe uma importância estratégica grande, e exatamente nesse momento o governo francês, que era o principal defensor desse arranjo muito mais intergovernamental do que supranacional, por conta, em particular, das iniciativas e da pressão do próprio Charles de Gaulle, o que a gente tem é uma estratégia do governo francês de se retirar das instâncias de deliberação coletiva, gerando o que fica conhecido como a crise da cadeira vazia. Então, liderada pelo de Gaulle, a França ela acaba bloqueando efetivamente o processo de tomada de decisão na comunidade. No nosso livro, uma introdução à União Europeia, a gente tem na primeira parte alguns quadros, uns box com umas informações específicas sobre um ou outro tema, e no capítulo indicado a gente tem um box específico sobre a crise da cadeira vazia, então eu remeto vocês para prestarem atenção naquele texto, para a gente poder avançar na discussão aqui sem muito detalhamento. Mas, de toda forma, o que interessa dizer é que esse impasse, ele só acabou sendo resolvido um pouco mais tarde, de uma maneira um pouco curiosa, que é o que fica conhecido como Compromisso de Luxemburgo, que basicamente estabelece o direito de veto de cada Estado membro às propostas da Comissão Europeia que envolvessem os chamados interesses de grande importância. E eles definem dessa maneira genérica, propositalmente, justamente para permitir que o que quer que fosse que algum dos estados, em algum momento, por algum motivo, entendesse que era um assunto de grande importância, poder exercer um direito unilateral de veto. E, com isso, preservar dessa possibilidade de um veto, ao menos as negociações que acabavam sofrendo de um impasse, de um bloqueio por conta da ausência da França na mesa de negociações, acabaram caminhando. Mas aí a gente pode ver claramente os limites efetivos às aspirações federalistas dos Tratados de Roma, que, por conta, em particular, dessas pressões francesas, acabaram reforçando esse caráter intergovernamental ao longo desse período no processo de integração europeu, em detrimento de tentativas de restrição ou de limite, de impor algum tipo de limite às soberanias nacionais. E essa marca da dinâmica intergovernamental, como a gente vai ver, ela acabou ficando muito presente, muito bem estabelecida dentro da União Europeia. Então, o que acabou acontecendo foi que o processo de integração encontrou formas de avançar com uma agenda supranacional, na medida em que ele preserva aspectos muito claros dessa dinâmica intergovernamental, em particular para alguns setores, como a política externa, as questões de segurança, etc. Também ao longo da década de 60, a gente vai assistir algumas questões interessantes. A primeira é a questão do pedido de filiação, dos dois pedidos de filiação do Reino Unido à Comunidade Econômica Europeia. O primeiro deles foi em 1961, ele claramente tem a ver com o fato de que o bloco dos 6 países que compunham a Comunidade Econômica Europeia, eles têm um desempenho econômico bastante expressivo ao longo da década de 50, e isso estabelece um contraste muito claro com a recuperação muito lenta da economia britânica no período. Mas o general
de Gaulle ele anuncia logo em 63 a sua intenção de vetar a admissão do Reino Unido na Comunidade Econômica Europeia. Então, esse vai ser o início de um período de crescente isolamento da França na política interna do Bloco dos Seis. A cadeira vazia é só um símbolo desse momento, né? Mas você tem uma série de questões que contribuem para isso, né? Em 67, o de Gaulle ele veta novamente um segundo pedido de filiação do Reino Unido, nesse momento em linha com o seu plano de limitar a influência norte-americana na Europa Ocidental, e a partir daí a estratégia do Reino Unido vai ser, ao invés de retirar esse pedido, de deixar ele na mesa, né? Um pouco para mostrar claramente que havia uma tensão entre a vontade e a disposição do Reino Unido de fazer os ajustes que fossem necessários para entrar na Comunidade Econômica Europeia e da indisposição da França, especificamente, vetando essa iniciativa, essa intenção britânica. A situação se altera um pouco no final da década de 60, basicamente por conta de um contexto internacional que gera pressões internas e externas na França. Né? Maio de 68 na França, né, a movimentação popular relacionada ao maio de 68 na França, ela vai basicamente corroer as bases de apoio político do de Gaulle, e no plano internacional a questão da repressão violenta, a Primavera de Praga, acaba colocando em evidência os limites do que se pensava ser um abrandamento da relação com o regime soviético. O Charles de Gaulle ele havia se colocado um pouco como a figura-chave nesse tipo de mediação, desse distensionamento entre o Ocidente, entre os Estados Unidos e a União Soviética, esse distensionamento do contexto da Guerra Fria, e um pouco esses eventos do final da década de 60, eles fazem crer que isso de fato não ia avançar. Isso faz com que o de Gaulle perca apoio e acabe sendo substituído em 1969 pelo Georges Pompidou. Na Alemanha, o Adenauer ele já havia sido substituído antes pelo Ludwig Erhard, e nesse momento o Erhard vai ser substituído pelo Willy Brandt na posição de chanceler da Alemanha Ocidental. Então você tem uma troca de poderes e isso acaba levando à abertura de novas perspectivas para o desenlace de alguns dos problemas muito associados a essa política com forte peso intergovernamental que se desenvolve ao longo desse período. Isso, então, nos leva, né, para um segundo momento da aula de hoje, que é a discussão dos avanços e retrocessos ao longo, agora sim, da década de 70, efetivamente, e do começo da primeira metade da década de 80. Do finalzinho da década de 60, a gente ainda tem um outro evento que merece ser mencionado aqui, que é a Cúpula de Haia, que acontece em 69 e que marca esse momento da retomada da iniciativa das iniciativas de aprofundamento da integração europeia, em contraste com esses conflitos políticos e obstruções que caracterizaram a década de 60. A gente tem a saída de cena, então, do Charles de Gaulle, e a gente tem, portanto, com isso, o retorno a alguns temas, como a incorporação de novos membros, a reforma da Assembleia Parlamentar Europeia, né, o que é o Parlamento Europeu, efetivamente, né, e a questão chave do financiamento da comunidade com recursos próprios. Mas a década de 70,
como nós bem sabemos, ela traz desafios muito substantivos para o capitalismo no plano global. A crise do petróleo, as crises do petróleo em 73 e em 79, elas levam a um colapso do sistema monetário e financeiro de Bretton Woods, e junto disso a gente assiste à ascensão de novos competidores no mercado internacional, o que acabam jogando por terra aquela ideia de uma redoma que protegia o processo de recuperação da Europa Ocidental no período pós-guerra. Isso, portanto, nos coloca uma questão muito interessante, que se a expansão do processo de integração europeia ao longo da década anterior ela havia esbarrado nos entraves políticos, a despeito do sucesso econômico alcançado pela Comunidade Econômica Europeia, essa conjuntura diversa da década de 70, ela cria condições para que as melhores intenções políticas acabassem sendo frustradas, né? Então, mesmo havendo esse interesse renovado agora de avançar nas pautas políticas, a nova situação econômica ela traz outro tipo de entrave. Mas ainda assim, é muito importante entender quais que são as iniciativas tomadas nesse momento, para a gente ver como que elas vão se desenrolar nos períodos subsequentes. Tem um documento importante, que é o chamado Relatório Werner, de 1970, que é o documento que coloca metas a respeito do processo de unificação monetária, como uma etapa da implementação plena do mercado comum. Para tanto, né, era necessário uma política de harmonização das ações fiscais em todos os Estados-membros, de forma fundamentalmente a minimizar as pressões para a flutuação cambial entre as moedas nacionais. Esse relatório ele não previa ainda, de fato, a criação de uma moeda comum, mas a conversibilidade plena entre as moedas do bloco. Mas, como eu disse, né, a determinação política não foi o suficiente, né? O desmantelamento da ordem financeira de Bretton Woods faz com que as metas desse relatório se tornassem de todo inviáveis. Ainda assim, ele se manteve ativo por um tempo, né? A solução que ele propunha era a solução da adoção de um dispositivo que passou a ser conhecido como a serpente no túnel, né? No livro também tem um box específico sobre esse tema. E a ideia da serpente no túnel era justamente estreitar as disparidades cambiais entre as moedas europeias, para que a movimentação em uma moeda fizesse com que as outras moedas acompanhassem dentro de um determinado intervalo umas às outras em relação às flutuações em relação às suas flutuações ante ao dólar. Então, como eu disse, o funcionamento desse mecanismo foi inviabilizado pela intensificação dos fluxos especulativos nos mercados cambiais após o choque do petróleo, o que levou à adoção de medidas fiscais inflacionárias em diversos dos Estados-membros. No que tange à admissão do Reino Unido, isso efetivamente acontece nos anos 70, né? Vai tomar forma dentro de um pacote de expansão que envolvia também a admissão da Dinamarca, da Irlanda e da Noruega, mas
o processo não foi nada simples, né? Ainda que a Grã-Bretanha já tivesse disposta a isso há mais tempo, etc., as negociações, para tanto, envolveram acordos muito difíceis, né? E, em particular, em relação ao montante da contribuição britânica para o orçamento da Comunidade Europeia, e a sua participação, né, a sua posição em relação à política agrícola comum. Efetivamente, como o Reino Unido era um importador líquido em larga escala de bens agrícolas, o país teria que recolher grandes somas para a política agrícola comum, ao mesmo tempo se beneficiando pouco dos mecanismos de retorno dessa política para a sua agricultura. Acabou que o Reino Unido conseguiu negociar uma regra de transição mais suave para suas contribuições ao orçamento da Comunidade Europeia, e acabou que isso também estabeleceu um precedente muito complexo, muito tenso, que assombrou a União Europeia por anos a fio em relação à admissão de novos membros, né? O que a gente viu também é que a ratificação doméstica desse acordo, desses acordos de entrada, mas em particular do Reino Unido, expôs, né, as dificuldades dessas iniciativas em relação aos próprios cidadãos de cada um dos países, né? Então, no caso britânico, a gente viu claramente a natureza controversa dessa questão na arena política. Mas apesar das dificuldades, em 73, Reino Unido, Dinamarca e Irlanda tornaram-se oficialmente membros da Comunidade Europeia. O ingresso da Noruega, por outro lado, não aconteceu, justamente porque a proposta foi rejeitada em referendo popular no país. Mas mesmo antes do ingresso formal desses membros, esses 3 novos estados eles foram convidados para participar de uma cúpula que aconteceu em Paris, e essa foi a primeira deliberação coletiva do então, agora, Bloco dos 9. É nesse momento que começa a ser discutido uma coisa que é efetivada logo depois, que é a criação de uma nova estrutura, institucional, que é o Conselho Europeu. Então, a principal inovação desse período é justamente a criação desse conselho, que acaba por reconhecer de forma definitiva essa vocação intergovernamental da comunidade. Então, esse Conselho Europeu ele é formado pelos chefes de governo dos Estados-membros, e as principais iniciativas e decisões comunitárias agora teriam que passar necessariamente por essas reuniões de cúpula realizadas em intervalos regulares desse Conselho Europeu. Então, o fortalecimento desse Conselho Europeu como uma nova instância executiva, se por um lado é explicitamente esse reconhecimento de que a questão intergovernamental era algo incontornável dentro do processo de integração europeu, de uma forma um tanto surpreendente, foi justamente o que abriu espaço para uma retomada na agenda das reformas institucionais nas outras esferas da comunidade. Então, é mais ou menos assim, agora já está resolvido esse assunto, que é de fato um arranjo intergovernamental com regras muito claras, etc. Então a gente pode agora dar espaço para um avanço na dinâmica das instituições supranacionais. Então você tem, por parte da Comissão Europeia, uma intensificação da sua pressão na direção
de ampliar os seus poderes supranacionais nesse momento. E da mesma forma a gente tem uma pressão do Parlamento Europeu na direção de ampliar os seus direitos de codecisão legislativa e de controle sobre a execução do orçamento comunitário. Você tem um documento desse período que merece ser mencionado, que é o relatório Tindemans, de 1975, justamente porque ele vai acabar sendo, ao longo dos anos, um tipo de indicador de rumos do processo de aprofundamento da integração europeia. Basicamente, ele em 75 já concentra uma série de proposições que só uma pequena parte delas acontece naquele momento, se efetivam naquele momento, mas são exatamente os passos, a direção para onde caminharia o processo de integração a partir daí. Então, ele tem, né, uma pauta muito ambiciosa, né, como eu disse, muito maior do que o que acaba sendo aprovado naquele momento, e que previa coisas como, por exemplo, a ampliação das políticas de cunho social e regional, a retomada dos esforços de integração monetária e financeira, medidas relacionadas aos direitos civis e de cidadania europeia, a adoção de um passaporte unificado, a gradual homogeneização dos padrões educacionais, etc, etc, etc. No campo dessas reformas institucionais, ele previa eleições diretas para o Parlamento Europeu, previa, né, mecanismos para reforçar a legitimidade democrática de uma eventual União Europeia, a extensão das decisões por maioria qualificada no plano do Conselho de Ministros, e a retomada de um papel mais propositivo da Comissão Europeia para iniciar proposições, etc. Né? É desse momento também, né, uma recuperação, né, um novo impulso do outro relatório que eu mencionei, do relatório Werner, que a partir de 77 acaba voltando à baila por conta das discussões acerca da criação de um sistema monetário europeu, refletindo as transformações ocorridas no ambiente macroeconômico internacional. O que vai estar sendo proposto basicamente a transferência da gestão monetária para as mãos de um consórcio supranacional de bancos centrais, liderados pelo Bundesbank alemão, e que traduz na prática um reconhecimento por parte dos governos dos Estados-membros da incapacidade na prática de conduzir políticas monetárias autônomas diante da instabilidade do contexto pós-Bretton Woods. Então, ao posicionar o marco alemão como a moeda de referência, a Alemanha Ocidental ela acabava se comprometendo a absorver parte das pressões inflacionárias geradas pelas políticas fiscais expansionistas das outras nações, das nações do bloco, e em troca acabava assegurando uma abertura cada vez maior dos mercados europeus para suas exportações. Desde 79 a gente tem eleições diretas para o Parlamento Europeu, o que é uma outra questão chave, mas o que a gente vai assistir é que o envolvimento dos eleitorados nacionais com a política europeia ele não vai acontecer de uma maneira automática. Ele é algo que começa muito lentamente a acontecer nesse período e que, de alguma maneira, em grande medida, ainda não se completou. Né?
Mas, de toda forma, esse novo e expandido Parlamento Europeu, ele acabava oferecendo condições novas e muito favoráveis para a atuação de figuras comprometidas com a causa federalista, efetivamente. As eleições diretas para o parlamento acabavam colocando, de fato, no Parlamento Europeu a marca fundamental do espaço democrático, por definição, dentro do processo de integração europeu. É nesse, um pouco depois, né, que a gente vai assistir à criação do chamado Ato Único, que acontece em 1986, que oferece uma revisão das condições necessárias para o projeto de criação de uma União Europeia, o que seria o mecanismo para se efetivamente completar o mercado comum. Mas esse momento do final da década de 70 e do início da década de 80, ele acaba colocando de uma maneira mais clara do que até então havia sido colocada, um problema fundamental, né, que é justamente a questão do déficit democrático, né, ou seja, o que a gente assiste sendo consolidado no Ato Único Europeu é um reforço do papel executivo da Comissão Europeia e do Conselho de Ministros, mas uma expansão muito, muito tênue das competências do Parlamento Europeu. E isso gera um sentimento de insatisfação dentre os parlamentares, no sentido de que eles foram, de alguma maneira, preteridos nesse processo. E isso é uma das marcas importantes que dão forma a esse problema de um déficit democrático em relação às instituições europeias naquele momento. Isso nos leva, então, né, para o nosso momento derradeiro da aula de hoje, que é a discussão do caminho que foi trilhado até o Tratado de Maastricht e daí até o Tratado de Lisboa, né, do final dos anos 80 até os anos 2000, finalmente. O Tratado de Maastricht, que vai ser assinado em 1992, ele vai ser chave para uma série de questões na definição do que hoje a gente conhece como União Europeia. Não só porque é aí que isso toma forma, como porque a gente tem um processo de aceleração de uma série de tomadas, de mecanismos de tomada de decisão nesse momento. Mas talvez seja a hora aqui de fazer uma breve consideração a respeito da falsa impressão de linearidade nesse processo, que talvez essa discussão até aqui ela esteja dando a vocês. E essa é uma das armadilhas que eu mencionei lá logo no início das nossas discussões, na primeira das aulas, que é essa ideia de linearidade que normalmente é traduzida pela forma que se conta essa história. O processo ele inclui na prática uma série de idas e vindas e de rearranjos, e a gradação no processo de integração, ela talvez seja a questão chave para ser compreendida, né? Ou seja, não se trata de algo cujo único sentido seja o aprofundamento cada vez maior do processo de integração.
E essa rota até o Tratado de Maastricht, ela acabou demonstrando, né, que outras possibilidades estavam inscritas, né? Uma das questões que aparece nesse momento, por conta da dificuldade na produção dos consensos intergovernamentais, em particular quando o que vai se agravar ainda mais quando você tiver um grupo ainda maior de países sentado à mesa, é a emergência da ideia, da noção de Europa à la carte, né? Ou seja, a ideia de que haveria um menu de políticas de integração à disposição dos Estados-membros, que poderiam optar por níveis diferentes de comprometimento com a União Europeia. Então, essa ideia da Europa à la carte, né, ela já surge aí nesse momento e vai ser algo que vai voltar à mesa em diversas discussões a partir de então. Você tem, nesse momento, arranjos, então, que efetivamente dão uma forma mais completa ao mercado comum, justamente porque uma série de medidas complementares vão ser alcançadas, né? Então, como complementa a eliminação progressiva das barreiras econômicas internas, a Comissão negociou a adoção, a partir de 1987, de um pacote de medidas de assistência ao desenvolvimento das regiões mais pobres da comunidade. Então, é aí que tomam forma os fundos regionais, que vão ser um mecanismo fundamental em termos de resolver, primeiro de reconhecer e de tentar resolver a realidade de disparidades socioeconômicas entre os países membros. Você tem também medidas de redução à restrição da mobilidade de pessoas, né? O mote é a ideia da Europa sem fronteiras. Isso se concretiza fundamentalmente com o Acordo de Schengen em 1985, mas é a partir daí, então, que você tem uma dinâmica que começa a completar aspectos da integração dos mercados proposta lá atrás, não só mercado de bens, mas também a dinâmica do mercado de trabalho e do mercado de capital sendo cada vez mais integradas. E a gente tem o desenho, né, como bem sabemos, do projeto de integração monetária ancorado no objetivo final, aí sim, da criação de uma moeda única, que toma forma com o euro. O Tratado de Maastricht, ele propõe oficialmente uma estrutura que teria 3 pilares. Um desses pilares é a própria comunidade, ou as comunidades europeias. A ideia é fazer convergir a Comunidade Econômica Europeia, a Comunidade Econômica do Carvão e do Aço, o Euratom, no que fica conhecido como Comunidade Europeia, incluindo políticas comuns sobre os temas mais variados, como agricultura, meio ambiente, saúde, educação, energia, pesquisa e desenvolvimento, etc. Então, isso tudo compõe um dos pilares. O outro pilar diz respeito à convergência das políticas externa e de segurança, relacionadas aos países membros do bloco, e, finalmente, um pilar relacionado aos assuntos de cooperação em temas judiciários e policiais. Esse tratado ele vai ter diversos reveses na ratificação dos agora 12 Estados-membros. E isso é um indicativo de como que a produção desses acordos, desses arranjos relacionados a grandes tratados que obrigavam coletivamente
todos os países membros numa determinada direção, foi se tornando intentos cada vez mais complexos. Alguns países fizeram referendos, outros não, mas de todo jeito o processo já se torna muito mais complexo. Em janeiro de 1999, o euro ele passa a valer, a entrar em operação nos 11 países membros que adotaram a moeda: Alemanha, Áustria, Bélgica, Espanha, Finlândia, França, Holanda, Irlanda, Itália, Luxemburgo e Portugal. E só o Reino Unido, como a gente bem sabe, ficou fora da adoção do euro como moeda. O desafio seguinte, a que o bloco se propõe, passa a ser, então, de novo a ideia de um alargamento, mesmo com todas as complicações relacionadas à ratificação desse acordo entre os países membros, etc., um pouco uma obsessão com a ideia da integração, do alargamento como único caminho para o avanço da integração, continuou sendo um aspecto importante dentro dos tomadores de decisão nesse momento. E com o fim da Guerra Fria, o alvo era claramente os países do leste europeu. Mas para a incorporação desses países, uma série de reformas elas eram necessárias, em particular em relação à própria estrutura das instituições europeias, que incluía, por exemplo, a dimensão e a composição da Comissão Europeia, do Parlamento Europeu, e a ponderação dos votos no Conselho Europeu, etc. Isso vai ser discutido num tratado, o Tratado de Nice de 2001, um tratado que incluía, ainda que o tratado fosse bastante modesto no que ele propunha, ele incluía um anexo com uma declaração sobre o futuro da União Europeia, o que era em si um indicativo claro da construção de uma Constituição Europeia. Esse projeto de uma Constituição Europeia, que levaria a um outro tratado, acabou naufragando. Naufragando nesse processo de ratificação entre os Estados-membros. Isso gerou um alerta, né, sobre como que esse processo poderia efetivamente avançar. E a estratégia adotada foi uma separação dos temas mais controversos, em particular a questão constitucional, daqueles que diziam respeito efetivamente à reforma das instituições. E é isso que nos leva, então, ao Tratado de Lisboa. O Tratado de Lisboa, que foi acordado em 2007 e que entra em vigor só em 2009, ele é efetivamente a consolidação desse arranjo que é o mais próximo que a União Europeia conseguiu chegar de um ordenamento constitucional, ou seja, uma constituição de fato para a União Europeia é algo que se compreendeu que era inviável, mas Lisboa promove alguns acordos que fazem com que algumas dessas reformas necessárias fossem alcançadas e que outras fossem abertamente deixadas de lado por hora, né? Por hora que dura até hoje, né? O tratado ele focou, como eu disse, efetivamente no tema das reformas das instituições, visando a criação de novas competências e a reformulação de procedimentos de decisão nos vários organismos institucionais. As principais modificações vão incluir, por exemplo, a mudança da exigência de unanimidade para de maioria qualificada para diversos temas estratégicos dentro do Conselho Europeu, o que na prática aumenta a capacidade de tomada de decisão do Conselho Europeu, claramente.
uma mudança na regra de cálculo para a obtenção dessa maioria e a criação da função de presidente do Conselho Europeu. Então, a União Europeia, mais uma vez, se supera na capacidade de tornar complexo o desenho das suas instituições. Então, a União Europeia tem mais de um presidente, a União Europeia tem uma série de instituições que têm nomes parecidos, instituições que aparentemente fazem coisas no mesmo setor, mas que têm competências específicas, uma mais numa direção ou em outra. Então, de fato, não é simples entender esse intrincado edifício institucional que foi sendo montado. É desse momento também, do Tratado de Lisboa, a atribuição de poderes formais, aí sim um pouco mais extensos, ao Parlamento Europeu, o que representou claramente um avanço na direção de uma tentativa de superar esse déficit democrático. O problema, entretanto, como eu já provoquei vocês logo no início da aula, persiste ainda hoje, e é um dos desafios substantivos para o futuro da União Europeia. Talvez exatamente porque não exista uma perspectiva muito clara acerca de como superar esse desafio, é que você não tenha no cenário, né, um novo tratado. A Lisboa permanece sendo um tipo de ponto de chegada desse desenho do arranjo da integração europeia. É também do Tratado de Lisboa a explicitação do direito legal dos membros de formalmente deixarem o bloco e estabelecendo os procedimentos necessários para tanto. E é exatamente isso que abriu a possibilidade formal dentro desse desenho para o Brexit. Mas o que o Brexit também mostrou é justamente que, mesmo com essa possibilidade formal inscrita no tratado, não se trata de um assunto simples de forma alguma. Então, é interessante perceber como que, né, com esses dois exemplos a gente pode concluir aqui, como que alguns dos desafios colocados no Tratado de Lisboa, eles ainda ressoam de forma muito clara, né, muito sonora no presente. A questão do déficit democrático e a questão do futuro da Europa, da União Europeia, em relação à permanência de membros estratégicos ou não, né, como a gente viu no caso do Brexit. Então, com isso a gente conclui a aula de hoje. Eu gostaria de agradecer vocês por acompanharem até aqui esse esforço de breve contextualização e de organização de um conteúdo de História da Integração Europeia, e o nosso curso continua a partir daqui com discussões de algumas temáticas mais contemporâneas. É isso. Obrigado e até a próxima.